Graça e paz a todos. Que bom estarmos reunidos nessa noite para ouvirmos a palavra do Senhor, cultuarmos ao nosso Deus que é digno, que agora você abra o seu coração para ouvir o que da parte do Senhor será transmitido através da sua palavra. Cargos comissionados são uma das maiores ambições em municípios pequenos, que geralmente têm a sua subsistência baseados na prefeitura. Então, quem tem um cargo comissionado é visto com muita nobreza em ambientes, em cidades, onde essa realidade é mais assim pulsante. Quando nós olhamos para a Escritura, nós encaramos uma realidade muito positiva, que todos aqueles que seguem a Cristo possuem um cargo comissionado, possuem um cargo nobre, possuem uma função que foi confiada a ele pelo próprio Senhor Jesus. E, convenhamos, é muito melhor do que ser comissionado por qualquer prefeitura. Eu quero dizer nessa noite, irmãos, que os discípulos de Jesus são comissionados para o nobre ofício da proclamação. Cada discípulo de Jesus foi especialmente convocado. O seu nome sai ali no diário oficial dos céus, como um indivíduo comissionado para o ofício da proclamação. Quero verificar essa realidade com você em Lucas, capítulo 10. O texto já foi lido, não será necessário ler novamente. E nós iremos até o verso 9, melhor, até o verso 7. Lucas 9, ou melhor, Lucas 10, do 1 até o 7. Os discípulos de Jesus são comissionados para o ofício da proclamação. Grave bem essa verdade. Soberano Deus, nós pedimos orientação nesse momento. Que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente e também o nosso coração. De tal maneira que a Tua palavra habite ricamente em nossas vidas e nos convide à prática, em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus nos convida a um cargo comissionado da proclamação. E esse cargo, ele vai trazer algumas características. E serão visíveis, serão vistas nesse relato, a partir do verso 1 até o verso 7. As características desse ofício da proclamação são muito positivos por um lado, mas tem características também que podem não ser assim tão convidativas. A primeira característica que nós vemos está nos versos 1 e o verso 2. Jesus diz, ou melhor, diz o evangelista: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Somos logo informados que o Senhor Jesus aborda um número de 70 outras pessoas e designa, envia-os de 2 em 2 para que os precedessem. Esse número 70 missionários é muito significativo. Por que 70? Por que não 80? Por que não 100? Quando nós vamos para a lista das nações em Gênesis, capítulo 10, nós vamos encontrar um conjunto dos descendentes de Noé. Todos aqueles que são os descendentes de Sem, Cã e Jafé, que vão povoar o mundo. E Gênesis 10 concentra um número de nações ou de etnias que surgem a partir dos descendentes de Noé. E pasme, Gênesis capítulo 10 trabalha os exatos 70 números de etnias
de nações que povoaram a terra. Logo, quando Jesus escolhe 70 pessoas, é uma antecipação da verdade de que o evangelho deveria alcançar todos os povos, deveria alcançar todas as nações. O evangelho deveria ir até os confins da terra, como dito em Atos 1:8. Esse envio dos 70 missionários, dos 70 obreiros, também nos traz à memória a lembrança de 2 envios que Jesus já fez anteriormente. E, a princípio, esses 2 envios que foram feitos, o primeiro lá no capítulo 9, a partir do verso 1, e o segundo envio lá no capítulo 9, verso 52, vão compartilhar com esse novo envio dos 70 a mesma palavra. São pessoas enviadas. E a palavra enviar aqui é o mesmo verbo que dá origem à palavra apóstolo. Literalmente, o apóstolo é uma autoridade representativa do próprio Cristo. Logo, o Senhor seleciona 70 pessoas, e aquelas pessoas representam a própria pessoa do Filho de Deus. São pessoas que estão no ofício apostólico, ou seja, pessoas que estão carregadas da autoridade de Cristo, ministrando a sua palavra. Rejeitar um apóstolo é rejeitar o próprio Cristo. Rejeitar a palavra de um destes enviados é rejeitar o próprio Senhor Jesus. Veja a nobreza de ser um enviado de Cristo. Ainda nós temos aqui uma claríssima lembrança do envio dos 12, no que tange a responsabilidade principal que os 12 tiveram ao serem enviados, lá no capítulo 9, verso 1 e 2. O Senhor Jesus enviou os 12 apóstolos com um objetivo: pregar o evangelho do reino. Da mesma forma, esses 70 foram enviados para pregar o evangelho do reino. Veja só no verso 9. A vós outros está próximo o reino de Deus. Essa era a mensagem que eles deviam proclamar, assim como os 12, lá no capítulo 9. Mas também, vocês lembram daqueles 12 que foram enviados para preparar o caminho do Senhor? Lá no capítulo 9, verso 52? Pois é, da mesma forma, esses 70 foram enviados para preparar o caminho do Senhor. No verso 1, Jesus, ou melhor, o evangelista diz que os 70 foram enviados para que o precedessem em cada cidade e lugar onde estava para ir. A palavra preceder aqui é a mesma que nós vimos há 2 domingos atrás. Significa literalmente enviar adiante de sua face. Então, veja que o envio dos 70 concentra as 2 principais funções dos envios anteriores. Esses 70, eles pregarão o evangelho do reino de Deus, mas esses 70 também vão preparar o caminho do Senhor, assim como aqueles que foram para Samaria. E isso é o que destaca e distingue esse envio dos 70 dos demais envios anteriores. Ele é mais completo, ele é mais complexo. Sua atividade, ela é mais completa. Tudo isso, irmãos, se torna um paradigma para os discípulos da atualidade. Assim como esses 70, nós também fomos enviados pelo Cristo. Nós fomos enviados carregando a sua própria autoridade. Lembrem-se do que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. Nós somos embaixadores em nome de Cristo.
Cristo, pessoas que representam a sua autoridade, pessoas que carregam uma mensagem que diz ao homem pecador: reconciliem-se com Deus. Somos os seus representantes, enviados a preparar o caminho para Cristo através da pregação do Evangelho, para que cada pessoa, a qual seja objeto da nossa proclamação, tenha um encontro real com o Senhor Jesus. Esse ofício é nosso, esse comissionamento é nosso, a nobreza desse papel também é nosso. Você tem dado o devido valor a essa comissão? Você tem enxergado a devida nobreza de ser um comissionado do próprio Cristo, que carrega a sua autoridade, que carrega a sua mensagem, que tem esse ofício tão nobre e excelente, que jamais nenhum cargo público, nenhum concurso lhe dará o mesmo status? Mas calma, além de ser algo nobre, esse comissionamento possui algumas características que, a princípio, são características até pouco atrativas. Número 1, a partir do verso 3, ou melhor, a partir do verso 2, Jesus vai dizer uma das características desse ofício que nos foi dado, desta comissão que foi delegada àqueles 70. Uma característica um tanto precária. Jesus diz que há poucos trabalhadores nessa seara. Há poucos trabalhadores nesta atuação de serem pessoas que pregam o evangelho do reino, que preparam o caminho para ele. A seara é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Essa é a advertência de Jesus. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, tem muito trabalho, mas os trabalhadores são poucos. Em outras palavras, seara significa literalmente um campo de produção agrícola. É um campo de plantação. Jesus compara o raio de atuação da atividade de proclamação a uma terra de hectares infinitos, uma seara imensa, um campo de produção gigante, mas que contempla apenas poucos colaboradores, poucos trabalhadores. E aqui Jesus está trabalhando com uma das imagens mais preferidas dele, ao falar do trabalho no reino de Deus, que é a imagem agrícola. A imagem agrícola sempre associada à pregação ou ao trabalho do reino de Deus. Vocês lembram que Jesus fala de algo que significa lançar a palavra aos corações? Jesus fala que esse ato é como o semeador que saiu a semear. É uma figura agrícola, o trabalho do reino, de semear a palavra. Mas não para por aí. No verso 9, verso 62, Jesus fala do trabalho do reino como o pegar no arado, o lançar mão no arado. Então essa é uma das figuras preferidas de Jesus, e o que está em pauta é o trabalho do reino de Deus. Temos um campo amplo, temos muito trabalho, mas os trabalhadores são pouquíssimos. Poucos trabalhadores. Essa é muito bem empregada por Jesus. Não são poucos os espectadores. Não são poucos aquelas pessoas que querem apenas observar, se beneficiar de Jesus. Não. Poucos são os trabalhadores. Em outras palavras, aqueles que se esforçam em prol de algo, aqueles que suam para trabalhar
nessa seara, neste campo de atuação do reino de Deus, que envolve a proclamação do reino, que envolve o preparar do caminho para o Senhor Jesus, pouquíssimos são os trabalhadores. E eu digo, hoje, ainda, esses trabalhadores continuam poucos, insignificantes, ínfimos em números. Mas aí você me diz, pastor, o que é isso? Mas há tantos crentes hoje em dia, há tantos cristãos hoje em dia. Estima-se que dos 8 bilhões de habitantes que há no mundo, no mínimo, mais de 1,5 bilhão são cristãos. Ora, isso é um número baixo de trabalhadores? Também na época de Jesus havia uma multidão que seguia a ele. E ainda assim ele disse que os trabalhadores são poucos. Porque existe uma grande diferença entre ser um trabalhador e ser um espectador. Ser alguém que assiste. Ser alguém que apenas está de corpo presente, consumindo o que é dado. Mas que na verdade não existe um esforço real, uma atuação real. Existem muitos espectadores, pessoas que admiram a palavra e seus benefícios, pessoas que dizem, nossa, eu amo ler um Salmo 23, um Salmo 91, me faz bem, nossa, eu gosto tanto de ouvir esse pastor, essa pregação. São pessoas que acham lindo, admirável, são pessoas que se sentem bem, consomem cultos, financiam a obra com seus recursos, mas que não estão atuando na proclamação do reino, no preparar do caminho para Cristo, ter um encontro com as pessoas. São pessoas que escolhem ficar no meio da multidão, assim como haviam muitos nos dias de Jesus. E entender o ciclo de relacionamentos de Jesus é muito interessante, porque ele sai do geral, sem intimidade, para um grupo bem mais íntimo. Nós temos a multidão, aqueles que só assistem. Nós temos os discípulos, aqueles que seguem a Jesus. Nós temos os apóstolos, que são aquele grupo mais íntimo. E dentre os apóstolos, nós temos ainda uma camada de maiores íntimos de Jesus. Temos Pedro, Tiago e João. E quando nós vamos para o Evangelho de João, nós temos um que é chamado de o discípulo amado, que é o próprio João. Então, aqueles que ficam nas bordas são os admiradores, os espectadores. Esses são muitos. Mas aqueles que ingressam no trabalho são poucos. Os discípulos que entendem a missão na qual estão envolvidos e agem como proclamadores são pouquíssimos. Ora, você tem sido um trabalhador na seara do Senhor? Você tem derramado suor nesta obra? Ou você tem sido alguém dentre a multidão que apenas assiste, consome e simplesmente absorve os serviços religiosos, sem qualquer envolvimento real? Meu desejo para você, meu amado, é que você faça parte desse grupo pequeno e seleto, mas um grupo muito especial dos trabalhadores de Cristo. Pessoas que lancem a mão no arado e olhem para frente. Pessoas que adentrem a seara semeando. Pessoas que estão dispostas a colher nestes campos que já branquejam para a ceifa. Que Deus te desperte para esse grande e maravilhoso ofício. Diante dos poucos trabalhadores, o que fazer? Jesus diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus ordena aos seus poucos trabalhadores a rogar para que o Senhor da seara envie
mais trabalhadores. Mas a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: de onde virão esses trabalhadores? Como Deus vai tornar uma pessoa um trabalhador da sua seara? Como Deus vai transformar alguém num trabalhador da seara e vai enviá-lo posteriormente? Como? A resposta é simples: através do trabalho daqueles que estão atuando para pregar o Evangelho de Cristo e preparar o caminho para o Senhor. É através dos trabalhadores que já estão em exercício que Deus vai chamar novos trabalhadores e enviá-los também para a atuação, para o labor. Em outras palavras, meu irmão, Jesus nos manda orar pela eficácia do nosso trabalho. A oração é a seguinte: que Deus nos use como instrumentos para que, através do nosso trabalho, do nosso labor na proclamação, pessoas sejam alcançadas por Ele e também enviadas por Ele aos campos para compor o time de trabalhadores. Quando nós oramos, Senhor, envie trabalhadores para a seara, o que está por trás desse pedido é: ó Senhor, me capacita para que através do meu trabalho o Senhor chame novas pessoas, para que através da proclamação que eu faço na seara do Senhor, pessoas sejam convertidas em trabalhadores também, e o Senhor as envie como comissionados nesse nobre mistério, nessa nobre tarefa. Ora, meu irmão, deveria ser praxe da igreja orarmos a Deus em um rogo que se volta para a conversão de pessoas, a fim de que elas também sejam proclamadores da palavra. Deve ser uma praxe. Senhor, eu oro para que o Senhor converta tal pessoa e que ela seja ingressada por Ti nesse trabalho, na seara que é grande, e apesar dela adentrar, os trabalhadores continuarão sendo poucos. Todavia, irmãos, só faz sentido orarmos assim. Só faz, ou melhor, só é plausível orarmos assim se formos nós, os trabalhadores empenhados, que proclamarão a palavra a cada potencial cooperador da lavoura de Deus. Em outras palavras, nós não oramos para que o Senhor converta alguém através de uma pessoa que vai cair do céu, mas através de nós mesmos. Senhor, me usa para que outros trabalhadores sejam enviados por Ti. Torna o meu labor eficaz, que eu venha ceifar nesse Teu campo. Nós encontramos ainda uma grande realidade. A igreja local precisa urgentemente deixar claro para cada novo convertido, para cada pessoa que veio a Cristo recentemente, que o que o Senhor requer dele vai além de qualquer presença nas programações. Infelizmente, essa é uma régua que muitos usam para definir se alguém está firme ou não, à medida que ele frequenta um culto. Não é isso que devemos pôr como exigência, como a vontade de Deus para um novo convertido apenas. A igreja precisa ser clara em antes mostrar para um novo convertido que a vontade de Deus é que ele desenvolva o seu caráter como um obreiro empenhado no labor da seara divina, ou o labor na seara divina. Seja alguém que semeie, seja alguém que ceife, através da proclamação do Evangelho. É isso que o Senhor requer de você. Eu tenho um desafio para você. Eu peço que você tenha em mente uma pessoa nesse exato momento. Pense em alguém. Pense em alguém que precisa vir a Cristo. Eu sempre faço esse desafio e eu vou continuar fazendo. Pense nessa pessoa. Agora que o seu objetivo seja
trabalhar na seara do Senhor, semeando a palavra de Deus na vida dessa pessoa e orando para que Deus também torne essa pessoa um trabalhador nos seus campos celestiais, nos seus campos divinos. Ou seja, tenha um foco. Vou focar na vida de ciclano. Ó Deus, me usa, me torna eficaz. Que o meu labor na tua seara seja visto os resultados. Que fulano se converta e que o Senhor o envie também como alguém que vai laborar na tua obra. Faça essa oração, meu irmão. Isso faz parte da sua comissão. Os discípulos de Jesus são comissionados para o ofício da proclamação. E a primeira característica desse comissionamento, desse ofício, é este: os trabalhadores são poucos. Os espectadores são muitos. Que você seja um trabalhador. E que ao orar para que Deus envie mais trabalhadores, que você perceba que a resposta a essa oração está na sua atuação, está no seu labor. É esse o meio que Deus decidiu usar para que novos trabalhadores sejam feitos. Mas temos ainda uma segunda característica dessa comissão, desse ofício, desse envio, que é a presença de riscos. Você gosta de estar em empreendimentos com riscos, ou você preza mais pela segurança, pela estabilidade, pela pouca exposição? Pois é. Jesus deixa claro que esse ofício que ele delega àqueles a quem ele envia contém riscos reais, possui desconfortos bem reais. Verso 3. Jesus diz: ide, uma palavra que vai ser usada também em Mateus para designar o envio deles como pessoas comissionadas a fazer outros discípulos. Ide, vão. Aí ele complementa: eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você acha que ovelha no meio de de lobos é arriscado ou não é arriscado? Muito arriscado, né? Se você perceber, desde o capítulo 9, verso 22 até o verso 23, Jesus vem demonstrando uma união entre a sua missão e a realidade dos seus discípulos. Como assim? Jesus diz no verso 22 que a sua missão envolve que ele seja rejeitado, que ele seja morto, que ele sofra. Mas no verso 23, Jesus faz uma transição, mostrando que também os discípulos vão experimentar rejeição. Afinal, eles precisam tomar a sua cruz e ir após ele. A cruz é esse símbolo. É esse símbolo de alguém que foi reputado por indigno em uma sociedade, naquela sociedade romana. Alguém desprezível. Alguém que é digno de vergonha, de repúdio. Logo, a rejeição de Cristo é um valor que está atrelado aos discípulos, como pessoas que também vão ser rejeitadas. Sendo assim, quando os discípulos aqui estão imbuídos de autoridade do próprio Cristo para realizar a sua missão, nesse ato, eles também estarão sujeitos ao mesmo nível de hostilidade que Jesus sofreu. Lembra do envio dos 12, lá no capítulo 9, a partir do verso 1 até o 6? Pois é. Diferente do envio dos 12 lá, que eles iam atuar na Galileia, estavam na região em que eles nasceram, na região do próprio Cristo. Os discípulos viram ali, de um modo claro, quando eles deixaram aquela região, indo para Samaria, Jesus foi resistido pelos samaritanos.
verso 53 do capítulo 9. Eles já começaram a ver Jesus sendo resistido e hostilizado. Vai para Jerusalém? Querem você aqui não. Os discípulos já começaram a perceber isso. Agora, da mesma forma que Jesus já começa a ser hostilizado, eles devem saber que na missão de proclamação que lhes foi confiada, eles são como ovelhas em meio aos lobos. Eles estão sujeitos à hostilidade de pessoas que querem despedaçá-los. Ovelhas dependem da proteção do seu pastor. São animais extremamente dependentes. Não têm senso de autoproteção. Não sabem se defender. E ao mesmo tempo, as ovelhas não devolvem a mesma hostilidade aos lobos. Você já viu alguma ovelha, algum cordeiro matando um lobo? Pois bem, ovelhas não devolvem a mesma hostilidade aos seus agressores, como João e Tiago desejavam fazer com os samaritanos. Lá no capítulo 9, a partir do 53. Senhor, quer que façamos descer fogo dos céus? Afinal de contas, as ovelhas sabem que mesmo os lobos ferozes que as hostilizam são objetos da salvação de Cristo. Não é isso que Jesus disse? Eu não vim para destruir as suas almas, mas vim para salvá-los. Da mesma forma, as ovelhas de Cristo estão sujeitas à hostilidade, mas são convidadas não a devolver a hostilidade, não a serem agressivas no mesmo nível, mas de entender cada lobo como um objeto, como um possível receptáculo da graça do Senhor. Nessa comissão que o Senhor nos deu, nós precisamos ter consciência de algumas coisas. Primeiro, você vai ser engajado na proclamação do reino de Deus? Você vai preparar o caminho para Cristo alcançar pessoas por meio da mensagem que você vai anunciar? Você está disposto a suar como um trabalhador nesta seara? Pois saiba, você está indo para meio de lobos que podem te ridicularizar. Pessoas que podem te resistir a um nível que façam e que trabalhem para você passar vergonha. Trabalhem para te diminuir, para fechar portas, para lhe prejudicar. Simplesmente por você carregar uma autoridade que o próprio mundo não reconheceu. A autoridade de Cristo. O que te aguarda são pessoas que anseiam diminuí-lo e até mesmo cancelá-lo, se possível. Pessoas podem fechar as portas de um relacionamento para você. Ou seja, você pode perder pessoas em sua vida. Pessoas podem se afastar de você. Simplesmente porque você é alguém que está disposto a levar à frente uma mensagem estranha a esse mundo. Pode perder amigos, familiares, pessoas do seu ciclo mais próximo. É isso que te aguarda. Também, em último caso, nós podemos receber inclusive violência. A violência física. Violência psicológica também. Mas, sobretudo, violência física. Nós temos visto casos recentes de atentados contra cristãos. Simplesmente por pregarem seus valores. Por anunciarem abertamente aquilo que a palavra do Senhor rege para as políticas públicas. E assim, alvos de violência, assassinatos, enfim. Todos os dias nós temos novos mártires cristãos surgindo como ovelhas devoradas pelos lobos. É isso que nos aguarda. Você quer trabalhar na seara do Senhor? Existem riscos.
Porém, eu digo, o receio do que podem fazer os lobos não deve nos fazer abandonar o trabalho de proclamação. Nos intimidar diante das subtrações que podemos sofrer, das perdas que nos aguardam, dos rechaçamentos, não podem nos fazer retroceder. Ora, a palavra do Senhor já nos diz que nós somos peregrinos em terra estranha. E o mais difícil, devemos amar aos que nos fazem o mal, orando para que Deus abra os seus olhos. Você tem essa disposição? Alguém te persegue, alguém te ridiculariza, alguém te rebaixa, alguém se afasta e ainda você dizer: eu amo você, eu desejo o melhor, que Cristo te ilumine os olhos. Agora, uma pergunta: quais os medos que te refreiam de proclamar o Evangelho de Cristo? Quais os medos? Você tem medo de ser denunciado como alguém que está infringindo a ética profissional? Você tem medo que as pessoas fiquem estranhas com você? Lhe encarem como um fanático religioso? Você tem medo de perder seu emprego? Perder o emprego, pessoas, o prestígio, a participação em alguns ciclos, é esse os seus medos? Pois é, meu irmão, entenda que a atividade para a qual fomos chamados apresenta riscos enormes e faz parte do jogo. Somos ovelhas ante os lobos. As ovelhas vão atrair os ataques dos lobos. A ovelha não brinca com os lobos. A ovelha não é aceita pelos lobos. A ovelha desperta o instinto feroz, mais agressivo que existe. Da mesma forma, se nós suarmos em prol da seara do Senhor, nós atrairemos o mesmo nível de hostilidade. Porém, irmãos, a presença do bom pastor está conosco. E lembre-se, Salmo 23, verso 4. Logo ao dizer que o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará, no verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não tenha receio, irmãos, do que você vai perder ou do que você pode perder. Seja fiel à sua comissão e o Senhor te conduzirá a bom termo. Os discípulos de Jesus são comissionados para o ofício da proclamação. E nós já vimos duas características desse ofício. Número 1, poucos trabalhadores, mas muitos espectadores. E número 2, há uma existência de riscos enormes. Lobos que nos cercam.